Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Nesse vídeo de hoje, gente, é especialmente para a galerinha do SSA2, né? Vocês sabem quais fórmulas que mais caem no SSA2? Então fica no vídeo até o final que eu vou mostrar passo a passo as fórmulas que mais caem no SSA2, certo? Esse material aqui, gente, eu deixei aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, certo? Então se liga no vídeo, acompanha aí passo a passo o que é que mais cai de fórmulas na prova do SSA2. Então vamos começar agora, vê só. Na parte de termologia, gente, na parte de termologia, né? É o início do ano letivo do segundo ano, né? A gente vê a termometria, né? Que é essa parte que a gente estuda a temperatura dos corpos, não é isso? Então, na termometria, a gente vai ver essas equações que a gente tem de convenção de escala termométrica. Então, a escala Celsius, ó, a escala Celsius para a escala Fahrenheit, certo? A gente tem essa relação aí. Esse assunto cai. Gente, não é um assunto assim, veja só, tão decorrente, mas por conta de que isso aí é pré-requisito para outros assuntos, isso aí sempre está caindo. Então é importante você saber essa parte de convenção de escalas termométricas, certo? Então aí eu tenho a escala Celsius para a escala Fahrenheit. A gente tem essa relação aí, tranquilo? A outra importante também que a gente tem é da escala Kelvin para a escala Celsius. Essa relação aqui, gente, essa convenção de temperatura da escala Kelvin e escala Celsius, ela é muito importante porque vocês vão ver muito isso aqui a gente estudando na parte de gases, por exemplo. Então, isso aí cai com certeza, certo? É importante você saber, tranquilo? E tem também, gente, a variação de temperatura, né? A convenção da variação de temperatura. Então, tu se liga, ó, que a temperatura, a variação de temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit é de 5 para 9, certo? E a variação de temperatura da escala Kelvin para Celsius, não há variação de temperatura. A temperatura, a variação é a mesma, né? Então, a variação de temperatura aí é a mesma. Tranquilo? Beleza? Adiantando aqui, a gente tem a parte de calorimetria, né? Estudo das trocas do calor, né? Aquecimento, resfriamento. E aí, o que é que a gente vai ter, gente? Ó, a gente tem a formulazinha da capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Importante você saber disso, né? O calor específico é a razão entre a capacidade térmica e a massa do corpo, né? A massa da substância, tranquilo? O calor sensível e o calor latente. O calor sensível é esse daqui, ó, em que eu tenho a quantidade de calor. Essa equação também é conhecida como equação fundamental da calorimetria, né, gente? A massa, o calor específico, variação de temperatura. Isso despenca nas provas do SSA2, tranquilo? E o calor latente, né? Que é aquela formulazinha quando a gente tem mudança de estado físico. A quantidade de calor é a massa vezes o calor latente de fusão, por exemplo, mas pode ser vaporização. Tranquilo? As trocas de calor, sempre lembrando para vocês, ó, o calor cedido pelo corpo mais o calor recebido pelo corpo é sempre igual a zero. Então a gente utiliza muito isso aqui, ó. Há uma junção dessas duas fórmulas nessa daqui. Tranquilo? E a lei de Fourier, né, gente? A lei de Fourier, que é o fluxo de calor. Isso aqui é fluxo de calor, é dado pela condutibilidade térmica do material, a área, a variação de temperatura e a espessura que esse material tem, né? Onde o calor está se propagando. Tranquilo? Então, essa parte aí são as fórmulas que mais caem de calorimetria, beleza? A gente está vendo essa parte de termologia primeiro. Adiantando aqui, gente, tem a dilatação térmica. Na dilatação térmica, lembre-se que as fórmulas são muito parecidas, né? Essa daqui é onde tem a dilatação linear. A dilatação linear está relacionada com a dilatação de uma dimensão do corpo, né? O comprimento do corpo. Então, esse ΔL aqui é a dilatação, o L0 é o comprimento inicial, por exemplo, de uma barra.
alfa, isso aqui, ó, é chamado de coeficiente de dilatação linear, e delta θ, variação de temperatura, certo? O comprimento final é igual ao comprimento inicial multiplicado por esta relação aqui, né? Por esse valor aqui, né? 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, isso aqui, essa parte aqui, é a dilatação linear, que é o que mais cai, certo? Não tanto o que cai mais aqui, ó, a dilatação superficial, que envolve área. Veja que as fórmulas são muito parecidas. A dilatação superficial é a variação da área, né? A área inicial, beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, certo? A mesma coisa aqui, ó. A área final é igual à área inicial, que multiplica 1 mais beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. E a dilatação volumétrica, né? A dilatação volumétrica aqui, gente, veja que é muito parecida as fórmulas. Esse ΔV é a variação do volume inicial. Esse gama aqui, ó, é o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Do material. Delta θ, a variação de temperatura. Então, aqui eu tenho volume final, volume inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação volumétrica, né? Aqui, gama, vezes a variação de temperatura. Então, veja que as fórmulas, gente, são muito parecidas, né? Então, dilatação térmica também é um assunto que cai na prova do SSA 2. Tranquilo isso, gente? Vou adiantando aqui, gente, porque tem muita coisa para ver ainda, né? Olha só. Repetindo para vocês, essas são as fórmulas que mais caem, certo? Não são todas. São as fórmulas que mais caem. Se você estudar por isso aqui, basicamente, esses assuntos que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês terão, no mínimo, 80% da prova, certo? Vamos lá. Adiantando aqui, ó. Na parte de gases, né? Gases perfeitos aí, ó. A gente tem a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, aqui, ó. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Do outro lado, pressão final, volume final sobre a temperatura. Essa equação aí geral, essa equação, ela se baseia praticamente para a gente chegar naquelas outras equações que a gente sabe. Transformação isotérmica, quando a temperatura é constante. Transformação isobárica, quando a pressão ela é constante. E transformação isovolumétrica ou isocórica, quando o volume é constante, né? Então, aí a gente tem as três que podem ser associadas, né, a que você quer. Por exemplo, quando eu quero uma transformação isotérmica, o que é uma transformação isotérmica? Quando eu tenho a temperatura constante. Então, essa temperatura daqui, ó, é igual a essa, aí você cancela. Aí você tem a equação, que é essa daqui, ó, a equação da transformação isotérmica. Aí você vai usar essa, certo? Então, é uma fórmula que serve para as três. Se você quer, por exemplo, uma transformação isobárica, o que é uma transformação isobárica? Pressão constante. Então, isso aqui é igual a isso. Aí cancela. Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar volume inicial está para a temperatura inicial, assim como o volume final está para a temperatura final. Então, isso aqui eu tenho a transformação isobárica. E a transformação isovolumétrica, né, ou isocórica, é quando a gente tem, gente, o volume constante. Então, se o volume é constante, o V0 corta com esse V aqui, porque são iguais. Aí vai ficar, ó, P0 sobre T0 igual a P sobre T. Então, essa equação aqui é a equação de uma transformação isovolumétrica, certo? Ou isométrica ou isocórica, tranquilo? E aí, a equação de Clapeyron, né? Quando a gente tem isso aqui, ó, a pressão vezes o volume, ele é dado por N, que é o número de mols, R, que é a constante universal dos gases, e delta θ, que é a variação de temperatura. Então, essa equação aí, a equação de Clapeyron, também cai muito, beleza? Tranquilo? Pagando aqui para a gente seguir, né? Beleza? Vamos seguindo aqui, ó. E a gente chega na parte termodinâmica. Aqui
é um assunto bastante explorado nas provas do SSA2. O que é que a gente tem aqui? A primeira formulazinha que a gente tem aqui, o trabalho, isso aqui é uma transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? Pressão constante. Então, o trabalho é dado pela pressão vezes a variação de volume. Então, essa equação a gente usa muito na termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, ó, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor que está recebendo esse sistema, menos o trabalho realizado por ele. Então, essa equação aí é chamada da equação da primeira lei da termodinâmica. ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a Q menos o trabalho. Tranquilo? E a energia interna, perdão, só aqui, viu, gente? Que isso aqui, ó, a variação da energia interna, faltou um delta aqui, certo? Isso aqui é um delta. Perdão aí, galera. Isso aqui é um delta. Então, ΔU pode ser calculado através dessa fórmula. 3 meios de NR ΔT. Tranquilo? Então, essa daí é a variação da energia interna para você calcular. Essa equação daqui, gente, ó, essa equação daqui é a famosa equação para a gente calcular o rendimento de uma máquina térmica, né? O rendimento de uma máquina térmica. Então, tu tem que se ligar que isso aqui, ó, é a quantidade de calor da fonte fria. Esse QQ aqui é a quantidade de calor da fonte quente. E aí, esse rendimento aqui que a gente vai calcular, esse rendimento é sempre dado em porcentagem, certo? Em percentual. Tranquilo? Então, essa é a equação de uma máquina térmica. Ciclo de Carnot. Veja que a equação é muito parecida, né? Ó, o rendimento de uma máquina térmica de Carnot, você tem a relação. Só que essa relação que você vai ter aqui, que é muito parecida da máquina térmica, está ligada com a temperatura. Ó. Temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Então, 1 menos isso aí, eu tenho o rendimento de uma máquina térmica de Carnot. Beleza? E uma máquina térmica de Carnot, eu tenho a razão entre as quantidades de calor diretamente proporcional à razão de suas temperaturas. Ou seja, a quantidade de calor da fonte fria, ela é diretamente proporcional à temperatura da fonte fria. E a quantidade de calor da fonte quente, ela é diretamente proporcional à temperatura da fonte quente. Beleza? Então, de termodinâmica é isso aí. Vamos agora para a parte final, né? Que é a outra parte da física, né? Que é a parte de óptica geométrica. Vamos ver aqui, ó. Olha só. A parte de óptica geométrica. A gente tem espelhos esféricos, certo? E, relembrando, essas daqui são as fórmulas que mais caem, certo? Tá faltando mais fórmulas? Tá faltando mais fórmulas, mas essas daqui são as que mais caem. Por exemplo, espelhos esféricos. O que é que você tem que entender de espelhos esféricos? Tem essa relação na equação de Gauss, que é essa daqui, ó. Distância focal, esse P aqui é quem? É a distância do objeto até o espelho. Esse P' é quem? É a distância da imagem até o espelho, certo? Esse A aqui é chamado de aumento linear transversal. E ele tem a relação, ó, de menos P' dividido por P, você vai ter o valor de A, e também I dividido por O. I é a altura da imagem, O é a altura do objeto, você vai ter o aumento linear transversal. Então, essa é outra forma que despenca nas provas do SSA2. E tem outra fórmula que é direta aqui, ó, entre a relação entre a distância focal e a distância do objeto até o espelho, beleza? Então, A é igual a F dividido por F menos P. Então, essas daqui, gente, essa parte aqui de espelhos esféricos despencam na prova do SSA2. Então, estude isso aí, que é certeza cair. Tranquilo? Refração da luz. Eita, assunto pra cair, viu? Cai pra caramba. Cai muito, professor. Cai demais isso aí. Principalmente isso aqui, ó. A lei de Snell-Descartes. Cai muito, né? E aí você tem aqui, ó, a relação, ó. Esse produto é sempre constante. O índice é a fração de um meio vezes o seno do ângulo de incidência. Ele tem que ser igual ao índice é a fração do outro meio vezes o seno
do ângulo de refração. Isso aí cai pra caramba, certo? Tranquilo? Outra formulazinha aqui que cai muito é a expressão que me dá o seno do ângulo limite. E aí eu coloquei aqui, gente, ó, seno do ângulo limite, ele é o índice de refração do menor meio dividido pelo índice de refração do índice de refração do maior meio. Tranquilo? Então, isso aí também cai muito. Atrelado a isso, tem o nosso fenômeno chamado de reflexão total, que também cai muito. Ó. O seno desse ângulo aqui, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Quando ocorre reflexão total, esse seno desse ângulo ele deve ser maior ou igual ao seno do ângulo limite. Aí quando ocorre isso, quando esse seno é maior do que o seno do ângulo limite, vai haver uma reflexão total. A luz não vai passar para outro meio. A luz vai retornar para o meio de origem. Beleza? A equação do dióptero, né? N da origem, né? N da origem, N do destino, não é? É igual a P, que é a profundidade real, dividido por P', que é a profundidade aparente, que está a imagem, né? Onde se forma a imagem. Então, isso aqui também cai bastante, certo? Então, essa parte aqui de refração. Tranquilo? E a última parte de ótica geométrica, de fórmulas que a gente vê, né? A última parte é essa daqui, ó. As lentes esféricas. E as lentes esféricas, as equações dela são idênticas às equações de espelhos esféricos. A equação de Gauss, ela está aqui, ó, a equação de Gauss. Tá vendo só? A equação do aumento linear transversal, que a gente pode calcular de duas maneiras. E o aumento linear em função da distância focal e também a distância do objeto até a lente. Então, é muito parecida as fórmulas. E a novidade aqui é essa equação aqui, né? Que é a equação dos fabricantes. Esse NL aqui, ó, é o índice de refração da lente. Esse NM é o índice de refração onde a lente está inserida, por exemplo, pode ser a água, pode ser o ar, né? R1 é o raio de uma das lentes, R2 é o raio da outra lente, e aqui 1 sobre o foco, né? 1 sobre F, F é a distância focal, né? Então, a gente tem aqui, gente, um parâmetro, né, completo para vocês, que eu trouxe nesse vídeo aqui, as fórmulas que são mais utilizadas no SSA2, tanto na parte de termologia quanto na parte de ótica. Então, gente, vai estudando esses assuntos aqui, gente. Se você estudar esses assuntos aqui, você vai ter praticamente 80% da tua prova aqui, certo? Então, estude isso aí, resolve questões. Eu coloquei esse vídeo, às vezes, porque o aluno está perdido, tá, né? Falta poucos meses para a prova. Professor, e aí, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo estudar? Então, a melhor maneira é você pegar essas fórmulas, colocar no seu caderninho, anotar, fazer questões, fazer resumo e resolver questões de prova. E assistir os vídeos aqui no canal, que vai te ajudar bastante. Beleza, galerinha? Galerinha linda, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado, né? Se inscreva aí no canal, deixa seu like, indica para os seus amigos para esse canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!